Olá, meus queridos pais, mães, avós, avós responsáveis por crianças e adolescentes. Eu sou Magna Regina, diretora de programas e treinamentos do Instituto Humaniza. Sou palestrante, professora, mas acima de tudo sou mãe. E é como mãe que eu venho aqui trazer essa fala e essa palestra para vocês em nome do Ministério do Turismo, através da Secretaria da Cultura, em nome da Enercan, da Votorantim Energia, do Instituto Votorantim, através do Instituto Humaniza, numa parceria para trazer luz, para trazer cultura, para trazer conhecimento nesse momento que nós estamos enfrentando. Uma pandemia generalizada, obviamente, senão não seria uma pandemia, mas num momento crucial para a história da humanidade, principalmente para a nossa história enquanto pais, enquanto mães, que temos em nossa casa crianças, filhos, adolescentes, que estão no momento de reclusão, que estão no momento de não ir para a escola, e nós muitas vezes, dentro da nossa cultura, não sabemos muito como lidar com essa situação, porque os nossos filhos, ou meio-dia, ou alguns o dia inteiro estão na escola. Quando não estão na escola, eles muitas vezes estão na casa do amiguinho, na casa do vizinho, brincando na rua, se aglomerando, jogando futebol, e nós estamos vivendo num momento de muitas mudanças, de muito entendimento aí para enfim, a nossa cultura e a mudança dos nossos comportamentos e a mudança da nossa postura frente a tudo isso. Então é com você, pai, e com você, mãe, que eu quero falar sobre a vida imita a arte. Nós já vimos e ouvimos falar muitas coisas. Quem assiste mais filmes, televisão, conseguiu talvez ter assistido filmes que traziam aquelas imagens do futuro, aquelas imagens futuristas, aqueles filmes que traziam sobre grandes doenças, pandemias, as pessoas todas cheias de máscara, de roupa de alumínio, de roupa todas protegidas, aquelas luvas, máscaras, aqueles capacetes de alumínio se protegendo do ataque do inimigo, do ataque do alienígena, do ataque das doenças, enfim. E nós vemos isso muito em filmes. E agora nós estamos vivenciando na carne, nós estamos vivenciando isso na vida real. E eu lembro, março de 2020, quando os carros dos bombeiros, da polícia passavam pelas ruas com aquele megafone dizendo: fiquem em casa, não saiam de dentro de casa. E aquilo passando na minha rua, olha só, se vocês pudessem ver o arrepio que está na minha pele, eu me lembro que eu me arrepiei de ver aquela caravana de carros de polícia, de bombeiro, com alarmes ligados, pedindo para as pessoas ficarem em casa, e eu pensava: meu Deus, isso é cena de cinema, isso não pode ser vida real. Eu acho que eu dormi e eu estou sonhando que eu estou dentro de um filme, dentro de uma novela. Mas não, era vida real, era vida real. E nesse momento eu me dei conta de quanto a vida imita a arte. Porque até então aquilo era arte para mim, do cinema. Até então aquilo para mim não era vida real. Mas a partir daquele momento eu me dei conta, caiu a ficha. É vida real. E a situação é séria. E a situação é grave. As crianças não podem mais ir para a escola. Os pais não podem mais sair para trabalhar. E agora? Aí vem mais uma arte. Aquela música do Raul Seixas, né? E o padeiro não saiu para fazer pão, pois sabia que o cliente também não estava lá. E a professora não saiu para ensinar, pois sabia que o aluno também não estava lá. Eu não sou boa cantora, né? Mas a música é a arte. E a vida está imitando, mais uma vez, a arte.
Então ninguém mais saiu de casa. Nem o cliente saiu para comprar, nem o patrão saiu para comandar, nem o empregado saiu para trabalhar, nem o professor saiu para ensinar, nem um aluno saiu para aprender. Por quê? Porque todos estávamos em casa e alguns ainda estamos. Só que hoje isso não é mais arte, não é mais a música do Raul Seixas, não é mais o filme de ficção científica, é vida real. E é dentro desse conceito, é dentro desse contexto da vida real que eu quero falar com você, pai. Que eu quero falar com você, mãe. Hoje nós estamos com os nossos filhos em casa, hoje nós estamos vivendo na vida real, na carne, aquilo que nós vimos até agora nas telas, né, do cinema, nas telas da televisão. E para começar a falar sobre isso, eu gostaria de questionar você, pai, você, mãe, sobre vida. O que é, afinal, a vida? Qual o conceito que você tem sobre vida? E eu faço muito essa pergunta nos treinamentos e com os meus clientes, enfim, eu trabalho muito com coaching, com mentoria, com palestras, com treinamentos, em escolas, em empresas, enfim, em vários lugares, e eu sempre questiono muito isso. O que é a vida, afinal? E sabe qual a resposta que vem na maioria das vezes? Uma resposta muito subjetiva, muito fora do nosso alcance. As pessoas dizem para mim, ai Magna, vida é para ser vivida, vida é um presente de Deus, vida é... E as pessoas me trazem sempre um conceito muito subjetivo do que realmente seja a vida. Então eu questiono para elas. Eu questiono essas pessoas. Você não tem um conceito assim mais concreto? Tipo, vida é 2 mais 2 igual a 4? E aí as pessoas me dizem, Magna, mas a vida não é um conceito 2 mais 2 igual a 4. Eu digo, talvez não. Mas nós podemos trazer um conceito um pouco mais concreto para essa pergunta. Então eu vou trazer aqui para você o meu conceito sobre vida e você pode concordar ou não e aí trazer o seu. E como eu estou falando com pais, eu gostaria de saber se vocês conhecem aquele joguinho de quebra-cabeça que as crianças normalmente têm. Às vezes algumas têm em casa, outras têm na escola, mas em algum lugar as crianças já se depararam com esse joguinho de quebra-cabeças. Vamos imaginar que lá na escola as crianças tenham esse joguinho de quebra-cabeças. Como que é esse joguinho? É um joguinho que vem dentro de uma caixinha. Nessa caixinha está escrito contém tantas peças e na tampa da caixa tem um desenho. Tem um desenho onde está escrito, onde está a imagem daquilo que as pecinhas vão formar. É ou não é? Então, as crianças começam a tirar uma pecinha por vez de dentro da caixinha e vão montando o painel na sua mesa. E quando terminam as peças, termina também o desenho. E fica tudo certo. Quando uma peça não dá certo, a criança coloca de volta na caixinha, pega outra, enfim, até que ela consiga montar o desenho. Quando ela não sabe o lugar de alguma peça, ela vira e espia na tampa da caixa. Ah, essa peça vai aqui. Então ela sabe onde colocar exatamente aquela peça. Por quê? Porque ela espiou o desenho na tampa da caixa. Eu costumo dizer que a vida, meus amigos, também é um jogo de quebra-cabeças. Só que nesse jogo de quebra-cabeças da vida tem alguns problemas. Vamos analisar juntos? Quando nós nascemos, nós ganhamos uma caixa também cheia de peças. E quando nós vamos vivendo a vida, nós vamos tirando todos os dias uma peça desse jogo de quebra-cabeças. Só que o primeiro problema está aí. Nós vamos tirando peças, mas não está escrito na nossa caixa contém tantas peças. Então nós vamos vivendo como? Como se o número de peças fosse ilimitado, tirando peças à vontade, desperdiçando as peças, jogando muitas vezes aquelas peças no lixo. Por quê? Porque eu penso que o número de peças é ilimitado, porque eu tenho um conceito muito subjetivo do que seja a vida. Então eu penso que eu posso tirar a peça de hoje e jogar de qualquer jeito, em qualquer lugar, porque amanhã tem mais.
Mas eu sempre costumo fazer uma conta. Se você viver até os 80 anos, você vai ter lá dentro da sua caixinha 30 mil peças. E 30 mil parece bastante. Mas se eu considerar que eu já vivi 30, 40, 50, talvez 60 anos, e eu começo a fazer a conta de quantas peças eu já tirei lá da caixinha, eu começo a ficar um pouco preocupada. Porque se eu viver até os 30 mil, até os 80 anos e tenha 30 mil peças lá, quantas eu já tirei? 10 mil, 20 mil, 25 mil? Quantas peças ainda tem na minha caixinha? 5 mil, 2 mil? Talvez só tenha uma peça. Mas eu estou vivendo como se o número de peças fosse ilimitado. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo problema é, se eu tirei a peça de hoje, que dia é hoje? Olha só no calendário, que dia é hoje? A peça que você tirou hoje, no dia em que você está assistindo essa palestra, se você não aproveitá-la ao máximo, hoje à noite não vai ter como você colocar de volta na caixinha. Depois que você tirou, meu amigo, está tirada. E aí, esse não é também o único problema, porque não tem o número de peças, eu não consigo colocar de volta aquela pecinha que não se encaixou, mas ainda tem um outro problema, muito grande, muito grave. É que não tem desenho na tampa da nossa caixa. E se não tem desenho na tampa da nossa caixa, eu vou colocando as peças de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então eu peguei a pecinha de ontem, eu bebi, eu fumei, eu xinguei meu filho, eu briguei com a vizinha, eu discuti com meu pai. Depois a peça de anteontem, eu fiquei dormindo, porque eu achei que afinal também eu mereço, eu estava cansada. E a peça de domingo eu também tirei e desperdicei, joguei fora, não fiz nada. Por quê? Porque na minha cabeça o número de peças é ilimitado. E eu não tenho um desenho aqui dentro, não tem desenho na tampa da minha caixinha e eu também não tenho o desenho aqui do que eu quero formar para mim. Então é natural que eu desperdice as peças. Agora, eu sugiro que você crie aqui um desenho do que você quer formar para você, do que você quer para o seu filho, do que você quer para a sua vida, porque aí cada peça você vai tirar e colocar no lugar certo. Ai, a peça de hoje, então eu vou perdoar o meu pai, eu vou conversar com a minha mãe, eu vou entender o meu filho, eu vou ajudar meu filho com as tarefas de casa, eu vou ler um pedacinho daquele livro. Mas eu nem sei ler, não tem problema, eu posso assistir um vídeo. Hoje em dia os recursos são ilimitados. Mas pegue a peça de hoje e aproveite como se ela fosse a última. Por quê? Porque nesse jogo de quebra-cabeças da vida, a única pessoa que pode organizar isso sou eu mesma. E quem é que comanda esse jogo? É esse cidadão que mora aqui dentro. É o cérebro. E dentro do nosso cérebro nós temos uma parte que é consciente, que eu sei o que eu estou fazendo. Tem uma parte que é o subconsciente, que é onde estão guardadas as minhas memórias, mas tem um porãozão grandão que é o meu inconsciente. E é lá onde está guardado quem eu sou. É lá no porão da inconsciência que está guardado quem eu sou. Por que eu ajo e reajo dessa forma? Por que eu me comporto desse jeito? Por que muitas vezes eu bebo, eu fumo, eu jogo, eu brigo? Por que eu xingo meu filho? Por que eu reclamo da vida? Por que muitas vezes eu não consigo ir para frente na vida? Porque lá no porão tem guardado muitas informações da minha infância. E é sobre essas informações da infância que eu tomo as minhas decisões e que eu me comporto. Por que algumas pessoas alcançam sucesso e outras não? Por que algumas pessoas são felizes e outras não? Por que algumas pessoas têm dinheiro e outras não? Por que algumas pessoas têm felicidade e outras não? Por que algumas pessoas têm filhos maravilhosos e outras não? Porque tudo está lá no porão da inconsciência. E é lá que está guardado quem eu sou, e é lá que nós, como pais, estamos guardando o futuro dos nossos filhos. Então é com esse porão que nós temos que nos preocupar. É doído ouvir isso? É preocupante ouvir isso? Talvez seja. Mas a minha pergunta para você é: o que você pensa sobre você?
E o que você sente? Você sente amor? Você sente ódio? Você sente rancor? Você sente preocupação? Você sente medo? Saiba que o pensamento e o sentimento juntos é que formam quem eu sou. Então, quando eu penso em alguma coisa e sinto, eu consigo fazer essa união. Quando eu consigo alinhar o meu pensamento com o meu sentimento, quando eu consigo afinar as cordas do pensamento com o sentimento, eu consigo ser uma pessoa melhor. Eu consigo demonstrar mais amor. Eu consigo ajudar mais o meu filho. Eu consigo avançar mais. Mas o desafio é esse. Como sentir amor se eu nunca tive amor dos meus pais? Como sentir gratidão se eu nunca consegui ver meus pais agradecendo por nada? Como eu consigo fazer coisas com amorosidade se eu nunca vivi nisso? Então, é importante que nós saibamos que a criança entende o sentimento. A criança não entende tanto o que você diz, mas ela entende o como você diz. A criança não entende muito o que você pensa, mas ela entende muito o que você demonstra. Se você fala, filho querido, demonstrando amor, é uma coisa. Agora, se você fala, filho querido, você falou a mesma coisa, mas com outro sentimento, com outra emoção, com outra expressão. Então é muito importante nós saber que quando nós nos tornamos seres humanos, quando nós nos tornamos conscientes, nós perdemos a nossa essência. Quando nós evoluímos enquanto seres humanos, nós perdemos muito da nossa essência de animais, de bichos que cuidam, que protegem. Sabe a gata que pega o gatinho pelo pescoço e leva lá dentro para proteger? Sabe o leão que pega o seu filho pelo pescoço e leva embaixo de um toco de uma árvore para proteger? Nós muitas vezes protegemos, mas sem ensiná-los a caçar. O leão protege, mas ensina a caçar. A águia traz comidinha no bico dos seus filhotes, mas quando ela acha que está na hora deles voar, ela empurra eles de cima do ninho. E o ninho das águias é lá nas alturas. Mas a águia faz o quê? Ela empurra o filho de dentro do ninho. Por quê? Porque ela quer que ele aprenda a voar. Mas nós, enquanto pais, às vezes estamos protegendo o nosso filho de uma forma errada. Nós precisamos sim proteger, nós precisamos sim dar amor, nós precisamos sim não expor os nossos filhos aos perigos. Nós precisamos dar a proteção, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazê-los compreender que a vida lá fora não vai dar todo esse carinho, não vai dar todo esse amor, não vai protegê-los. Então, quando eu falo que é muito importante que nós tenhamos limites com amor, mas darmos amor sem limites, essa é a receita, talvez, que pode nos ajudar a ter filhos mais amorosos, mais bem resolvidos emocionalmente para viver lá fora, na sua existência. É importante que nós possamos absorver a cultura que nos cerca para que nós possamos formar filhos amorosos, responsáveis, maduros, que são protegidos por mim, mas que saibam ir à luta. Então, quando nós nos tornamos conscientes, nós perdemos a nossa essência. E quando nós nos tornamos informatizados, nós perdemos algumas noções. E é importante que nós, pais, possamos resgatar essas noções. Porque quando nós perdemos essas noções, quando nós perdemos aquilo que é o limite que nós precisamos dar, nós muitas vezes não damos aquele limite certo. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos tempo. Nós estamos correndo atrás da máquina. Como dizem muitas pessoas, eu estou correndo atrás da máquina. E quando você vai alcançar a máquina? Eu estou correndo atrás, eu estou lutando. E quando você vai vencer? Então muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás da máquina, muitas pessoas passam a vida inteira lutando, e quando eu pergunto para muitos pais, o que você é? Como que você se considera? Quem é você? Muitos pais, muitas mães me dizem, eu sou uma batalhadora. E eu digo, uau, que máximo! Você é uma batalhadora e quando vai vencer?
Porque muitas pessoas são vencedoras, mas outras, como se consideram batalhadoras, estão sempre batalhando, 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 batalhando. E os filhos assistindo aquilo. E os filhos se criam pessoas que nunca estarão satisfeitos. Por quê? Porque eles veem os pais sempre batalhando, 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 batalhando. E enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento, nós também estaremos transferindo esse comportamento para os nossos filhos. E muitas vezes nós acreditamos que o nosso filho é lá na escola aquilo que ele é em casa, quando ele está com o celular na mão. Então o filho, mãe, a mãe pega, faz o quê? Entrega o celular para o filho. E o filho fica quietinho num canto. E aí quando a professora vem e diz, mãe, pai, olha que o seu filho tá com algum problema. A mãe diz, essa professora só pode estar louca. Olha, meu filho não tem boca para nada, olha ele lá no cantinho com o celular na mão. Ok, mamãe, ok, papai, acorda. O filho com o celular na mão, ele não vai incomodar porque é tudo que ele quer. Agora lá na escola ele não tem o celular na mão. E lá ele precisa construir os conceitos, lá ele precisa construir conhecimentos, lá ele precisa ter humildade para aprender, lá ele precisa respeitar os professores, lá ele precisa respeitar os colegas. Mas muitas vezes nós estamos achando que o professor é que está louco, porque o meu filho é um anjo em casa. E em casa ele pode até ser, mas talvez na escola ele não esteja sendo. E você precisa acordar para isso. Você precisa observar, ouvir os dois lados, ver a situação, para que você possa trilhar um caminho do equilíbrio, dos limites. E aí vem essa questão, mamãe, você sabe que o seu filho está assistindo quando ele está no celular? Você sabe que o seu filho está assistindo quando ele está na televisão, na internet? Você tem conseguido acompanhar isso? Alguns sim, outros eu acredito que não. E olha, mamãe, papai, no mundo das possibilidades, existem todas as possibilidades. Existe uma possibilidade do seu filho usar drogas um dia? Sim. Existe a possibilidade do seu filho já estar usando droga? Sim. Existe a possibilidade do seu filho ser feliz? Sim. Existe a possibilidade do seu filho morrer? Sim. Existe a possibilidade do seu filho ser um sucesso, ser uma pessoa fantástica? Sim. Existe uma possibilidade do seu filho ter amigos, de ter inimigos, de ter uma doença? No mundo das possibilidades, todas as possibilidades existem. Mas sabe qual vai acontecer? Sabe qual vai acontecer? Aquela que você programar, aquela que você organizar, aquela que você arquitetar juntamente com o seu filho. E para isso, para que você possa colher as melhores possibilidades, para que o seu filho possa se tornar aquilo que há de melhor num ser humano, você precisa sim dar disciplina. Você precisa sim dar limites. Você precisa ensinar respeito, bons sentimentos, bons modos, humildade. Humildade. Agora, tudo isso demanda um grande esforço. Porque não basta que a criança seja inteligente, ela precisa ser ética. Ela precisa ser moralmente bem-sucedida. Agora, o que alguns pais e algumas mães fazem? Esperam pela escola, esperam pela igreja, esperam pelo projeto social, acreditam que a sorte possa um dia dar jeito no seu filho, dão um celular para seu filho ficar quieto, muitas vezes não trabalham fora e colocam seu filho o dia inteiro na creche porque pensam que lá a criança talvez possa ser melhor educada, melhor atendida. Acredite, papai e mamãe, sabe aquela criança de novela? Sempre limpinha, arrumadinha, com o cabelinho arrumadinho, que vai para o quarto quando a mamãe manda? Ela não existe na vida real. Pelo menos ela não existe sem esforço. Essa criança não existe sem esforço. Então é preciso um esforço muito grande. Uma vez eu gravei um vídeo que dizia assim, é na decolagem que o avião gasta mais combustível. Então quando você botou seu filho no mundo, e quer dar a arrancada inicial, é aí que você precisa gastar mais energia. É aí que você precisa gastar mais esforço.
Pelo menos até os 6, 7 anos, é o momento mais crucial da vida, em que você precisa de mais dedicação, de mais esforço, de mais empenho. É o momento que a criança está construindo a sua realidade, ela está construindo os conceitos que ela tem sobre o mundo. É nesse momento que a criança está observando os seus comportamentos para construir os comportamentos dela. E pela legislação, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Tudo bem que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade, mas os pais são responsáveis. Tem uma frase que eu acho um pouco dura, mas eu sempre digo para os pais, porque eu sempre pensei isso em relação aos meus filhos. Você colocou o seu filho no mundo. Foi uma escolha sua, não dele. Então você precisa aprender e ensinar o seu filho a não julgar, a perdoar. Quando não está tudo bem, você precisa admitir que não está tudo bem, mas pedir ajuda. Você precisa aprender a admitir quando não está tudo bem e pedir ajuda, mas pedir ajuda para quem sabe, para quem já viveu, para quem já passou por essas experiências. Quando errar, admita que errou. Seja humilde. Faça com que o teu filho perceba que você tem humildade, que você é um ser humano. Olha, filho, eu errei nisso. Eu te peço desculpas, mas a partir de agora eu vou fazer dessa forma. Quando você consegue ver a diferença, quando você consegue fazer a diferença, quando você consegue ter comportamentos que você quer para o seu filho vai olhar para você com bons olhos. Tem uma frase que diz assim: cuidado, mamãe, cuidado, papai, onde você põe os seus pés, porque é nas suas pegadas, é nos seus rastros que eu vou colocar os meus pezinhos. Então é nos seus rastros que os seus filhos vão colocar os seus pezinhos. Aprenda a deixar rastros interessantes. Entenda que é lá na infância que a criança constrói os seus programas mentais, as suas crenças, que ela constrói os seus conceitos. De 0 até lá pelos 10 ou 11, 12 anos, enfim. A criança, ela está construindo seus conceitos, ela está olhando para o mundo, para os seus comportamentos, para aquilo que você diz, para aquilo que você faz, para aquilo que o padre ou o pastor fala na igreja, para aquilo que o professor ou o diretor fala na escola, para aquilo que o coleguinha faz. Então a criança está observando o mundo para poder construir o seu conceito. E quando ela observa o mundo, ela vai interiorizando aqueles conceitos e ela vai construindo os seus comportamentos. Ela vai interiorizando e guardando lá no porão da sua inconsciência, todos aqueles conceitos, todos aqueles programas que depois vão embasar, vão balizar, vão ser a base dos comportamentos dela na adolescência e na fase adulta. Então, meu querido pai, minha querida mãe, antes do sucesso do seu filho ou da sua filha, você precisa ser um sucesso, você precisa ser referência. E eu vou trazer aqui os 5 segredos dos pais de alta performance. Os pais de alta performance reconhecem e aceitam os filhos como eles são e tentam potencializar aquilo que eles têm de bom. O filho tem uma inteligência muito alta para música, para escrita, para leitura, para as artes, para o canto, para a dança, para escrever, para fazer contas. Incentive isso. Incentive isso. Não pense que o seu filho é burro porque ele não faz cálculo direito. Talvez ele tenha nascido para fazer esporte, para ser um grande esportista. Talvez ele vá ser um grande cientista lá na frente, mas ele não gosta de escrever. Incentive que ele goste, mas incentive também aquilo que ele já nasceu gostando. Ele vai gostar de ler e escrever se você fizer ele ler e escrever a partir daquilo que é um dom que ele já tem. Ele tem dom para música, então vamos escrever uma música. Vamos fazer continhas cantando. 2 mais 2 são 4, sei lá.
inventa alguma coisa, pai. Inventa alguma coisa, mãe. Vá pular amarelinha no chão com as continhas para ele. Por quê? Porque você vai estar incentivando aquilo que ele tem de bom, mas incentivando aquilo que ele precisa. Ele precisa saber ler, escrever e calcular? Precisa. Mas se ele gosta de música, use a música para incentivar. Não tire a música dele. Sabe o que eu vejo muitos pais fazer? Se você não fizer essas contas agora, eu vou tirar o teu violão e nunca mais você vai ver o teu violão. Poxa, você está tirando a única coisa que a criança gosta. Não tire o violão. Use o violão para incentivá-lo a escrever. Use o violão para incentivá-lo a ler. Vamos escrever uma música? Vamos ler a letra dessa música para depois você cantar ela no seu violão? Olha como é diferente isso. E alguns pais me dizem, professora Magda, mas eu nem tenho estudo. Não precisa estudo para ter amor. A minha mãe nunca teve estudo, mas ela sempre me deu a parede do roupeirinho único que ela tinha. E eu pegava tocos de giz na escola e eu escrevia o dia inteiro naquele quadro. Ela nem sabia que ela estava incentivando. Então, meus queridos pais, incentive aquilo que a sua criança já tem como dom, aquilo que a criança tem como inteligência. Desenvolva a inteligência positiva, fale coisas positivas para o seu filho, fale coisas boas, fale coisas emocionalmente potentes, fale coisas emocionalmente poderosas, para que o seu filho cresça num ambiente de muito amor, de muita positividade, de muito incentivo. Outra coisa, segundo passo, ou segundo segredo dos pais de alta performance, reconheça que o seu filho precisa de limites. Ele gosta de limites. Agora, delimite com amor. Delimite com amor. Terceiro segredo, busque o autoconhecimento e promova isso no seu filho. Promova o autoconhecimento, faça com que ele se observe, faça com que ele tenha valores positivos e ele reconheça esses valores. Fale para ele sobre a linguagem do amor, qual linguagem ele pode usar para demonstrar amor. O que você pode fazer para demonstrar amor para o seu filho? Quais competências ele tem e quais você pode desenvolver? Conte para o seu filho a sua história de dor, a sua história de dificuldades que você teve na infância. Identifique a sua positividade. O que é mais positivo em você? Tenha flexibilidade e seja flexível. Agora, não seja frouxo. Ter flexibilidade não significa ser frouxo. Quarto segredo dos pais de alta performance, comunique direitinho, comunique-se de forma assertiva, fale olhando nos olhos, não tenha medo de falar quando você está com medo, não tenha vergonha de falar quando você errou. Filho vai ter mais admiração por você quando você souber admitir que errou, quando você souber admitir que tem dificuldade. Não deixe seu filho assumir a rédea da casa. Não deixe que seu filho seja a coisa mais importante. Ele pode, no máximo, estar na mesma altura que você. Agora, não deixe que seu filho seja a peça-chave da sua casa. A pessoa que dá a última ordem. A pessoa que dá a última cartada. Seja firme em suas decisões, pai. Seja firme em seus acertos. E, por fim, entenda, pai. Entenda, mãe. O quinto segredo dos pais de alta performance: jamais vá contra a escola na frente do seu filho. Você pode até ser contra aquilo que a escola está fazendo, mas vai lá e discuta com a escola. Não faça isso de forma nenhuma na frente do seu filho, porque aí ele se empodera de um poder que ele não tem. Se você não concorda com alguma coisa que a escola está fazendo, vá lá e discuta com a escola, mas na frente do seu filho, diga que a escola está tentando ensiná-lo. Se a escola não tem os melhores métodos, se a escola não sabe como fazer, a escola também enfrenta dificuldades, mas é o teu dever, pais, estar ao lado da escola. Porque não é a escola, não é você que vai contribuir com a escola, é a escola que está contribuindo com você e você precisa assumir essa responsabilidade. Então, meus queridos pais, eu espero ter trazido aqui para você
um pouco de luz, um pouco de clareza sobre essa questão de a vida imita a arte, porque a arte está sempre tentando nos abrir os olhos. E se nós conseguirmos abrir os nossos olhos para aquilo que está acontecendo, nós seremos pais melhores. Então, minha gratidão a você, pai e mãe, que ficou aqui até o final. Minha gratidão ao Instituto Humaniza, ao Ministério do Turismo, através da Secretaria da Cultura, a Enercan, a Votorantim, por todo esse empenho em trazer um pouco de luz e um pouco de clareza a você, pai, a você, mãe, que está aí nesse momento também, sem saber muito como lidar nesse momento de pandemia. Gratidão. E eu quero ver o seu filho lá no topo.